Olá, estudantes! Bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre os povos do atual Brasil, ou seja, os primeiros habitantes do nosso país. Eu sou Jorge de Wellington, seu professor de História. Bem-vindos a mais uma aula. Bom, ao longo de milhares de anos, as inúmeras sociedades que povoaram o continente desenvolveram modos diferentes de organizar sua vida econômica. Nós estamos falando do continente americano. Essa organização, tanto da economia, também partiu para a política e social, ou seja, o início da política e o início da sociedade. Ocupando espaços geográficos e ambientes ecológicos muito diversificados. Mas apesar das diferenças, também haviam muitas semelhanças entre essas mesmas sociedades. Os primeiros americanos se organizavam em grupos bastante reduzidos. Eles praticavam a caça, a pesca e a coleta de vegetais como frutos e raízes. E levavam uma vida nômade, ou seja, deslocando-se constantemente em busca de alimentos. Isso nós já vimos nas aulas anteriores, da dispersão dos primeiros hominídeos, dos Homo sapiens, até chegar aqui no nosso continente, o continente americano. Além da era da pedra lascada, da pedra polida, outros materiais como os ossos, madeira, fibras vegetais e peles eram utilizados na confecção de abrigos, casas, vestimentas e instrumentos de trabalho. Então, eles usavam todos os materiais disponíveis na natureza para fabricarem seus utensílios e também as suas moradias. Professor, mas por que eles usavam esses materiais pouco resistentes para construírem os seus abrigos? Bom, nós vimos que eram povos nômades, ou seja, constantemente eles tinham que desarmar a sua barraca ou a sua casa, colocar nas costas e montar acampamento em outro lugar. Locais estes que dessem condição de sobrevivência, onde tivessem alimentos e água potável. No Brasil, viviam principalmente em habitações a céu aberto ou em abrigos sobre rochas, como estamos vendo nas imagens. Às vezes, em cavernas. No interior das cavernas, os moradores costumavam fazer as pinturas que mostravam cenas da vida cotidiana, figuras de animais e de pessoas. Esse período que nós estamos estudando, a gente remete sempre àqueles desenhos que passam na televisão, hoje está a todo instante, na palma das nossas mãos com os smartphones, dos homens das cavernas. É aquilo ali. É a cópia quase fiel da realidade do período que nós estamos estudando, dos homens das cavernas. Mas as moradias, os instrumentos de pedras, é aquilo ali, perfeito. Estes registros dentro das cavernas e nos paredões de pedras, que esses homens confeccionavam, e mostrando a sua rotina, o seu trabalho, é o que nós chamamos de arte rupestre. E nós vamos ter um momento só para essa arte, que é bem interessante. Agora, a confecção de artesanatos de pedra e de anzóis feitos de ossos, também de ossos, além da descoberta de conchas perfuradas, indica que tais povos praticavam a caça, a pesca e a coleta. Isso já é uma demonstração de vestígios da humanidade, dos primeiros habitantes da terra brasileira, que eles vão, de tempos em tempos, se modernizando.
É como a gente parar e olhar para os nossos dias, o nosso hoje, né, o nosso presente, e pegar e fazer uma pesquisa na internet. Qual smartphone vai ser lançado? Qual a tecnologia que vai mudar? Então, são variações, interpretações e ambientações de registros e de modernidade que nós construímos. O mesmo é comparado e foi feito pelos nossos ancestrais. Os mais antigos vestígios de agricultura no Brasil datam de aproximadamente 7.000 anos atrás e foram encontrados na região da Amazônia. Os primeiros agricultores do Brasil plantavam o milho, o algodão e o feijão. Mas a mandioca era o principal cultivo. Essa raiz rica em calorias ainda hoje é a principal fonte de energia para milhares de pessoas. E este alimento está no nosso dia a dia, né? Tem variações de nome, né? Aqui no Brasil, região norte, nordeste, sul, é mandioca, aipim. Então tem variações linguísticas, mas é a mesma raiz. E isso acontece, o que aconteceu no Brasil, aconteceu também em outras regiões do mundo. Mesmo após a descoberta da agricultura, diversos povos continuaram sendo basicamente caçadores e coletores. Além disso, os povos agricultores mantiveram a caça e a pesca como parte das suas atividades cotidianas. Mesmo aqueles povos que construíram habitações, né, nas margens dos rios, constantemente eles tinham que ir para a caça e também coletar os frutos que a natureza davam. A gente pode olhar isso hoje com os nossos indígenas. Mesmo aqueles que já têm as terras demarcadas, né, o seu local de moradia, de habitação, eles continuam sendo caçadores, coletores e também agricultores, sempre respeitando a natureza. Agora nós temos, e é bem interessante, os povos sambaquis. Estes povos se instalaram nas proximidades dos rios, lagos e mares, sempre à procura de alimentos e recursos hídricos. Olha aqui a imagem. Como eram os povos sambaquis. Aqui nós temos os fósseis, que são descobertas arqueológicas, até chegar à construção, o uso de tecnologia, ciência forense, que eles vão estudar, analisar os materiais coletados, como os ossos, e vão fazer uma sobreposição tecnológica de peles para a gente ter uma noção como eram os nossos ancestrais, os nossos antepassados, os nossos irmãos. Os sambaquis, nós vamos ver, que constitui uma das características dos sambaquis é este monte de conchas que eles vão sobrepondo umas às outras até construírem e formarem esses montes de rochas, né? E aqui nós temos um esqueleto de um sambaqui que foi encontrado no litoral. Esse aqui no litoral sul do nosso país. Mas nós vamos ver isso ao longo dessa aula. Então, os principais locais de moradia, de estrutura, eram entre as margens, dos rios, lagos, lagoas e também no litoral, bem próximo ao mar. Então, eram povos hídricos, porque utilizava todos os recursos hídricos, tanto os alimentos, peixes, para construírem os grandes montes de conchas e de restos de animais, principalmente animais aquáticos, que foram encontrados nesses locais, como eu mostrei esses montes. Essas elevações, que misturam material orgânico e calcário, foram chamadas de sambaquis. Muitos sambaquis foram encontrados no Brasil, principalmente nas regiões sul, como nós vimos no esqueleto,
sudeste, embora haja sambaquis também na região amazônica. Alguns deles são tão grandes que chegam a atingir 30 metros de altura e 400 metros de comprimento. Os sambaquis litorâneos, que são os mais antigos, podem ter cerca de 7.000 anos de idade ou mais. Mais do que montes formados de materiais orgânicos e calcários, os sambaquis impressionam por seu tamanho e intrigam por sua finalidade. Atualmente acredita-se que o sambaqui era um local preparado para enterrar os mortos e depositar suas oferendas, em homenagem aos mortos e aos deuses. Isso também explica os esqueletos humanos descobertos nestes locais, cada um deles protegido por uma cerca, como se fosse um ritual funerário. Essa cerca como se fosse um túmulo. Estes túmulos que nós vimos em todos os momentos quando vamos a um cemitério. Outros povos que habitaram o nosso país foram os ceramistas. O próprio nome fala, né? Que vem de cerâmica. E essa atividade pode ter sido iniciada na mesma época em que começou o cultivo de alimentos. Esta atividade ceramista era exercida provavelmente por mulheres. Uma das mais antigas cerâmicas do Brasil foi encontrada em um sambaqui, na região norte do nosso país, na junção do rio Tapajós com o rio Amazonas. O fato de ela estar associada a um sambaqui e não à agricultura nos leva a questionar a ideia de que a cerâmica foi desenvolvida exclusivamente para armazenar grãos e cozinhar alimentos. É possível que algumas sociedades ameríndias tenham produzido peças de cerâmica para fins cerimoniais. Exemplo disso são as urnas funerárias. São recipientes com tampa, nos quais o corpo ou os ossos dos mortos eram depositados. Aqui em Minas Gerais, na cidade de Lagoa Santa, bem no entorno de Belo Horizonte, né, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi descoberto o fóssil humano mais antigo encontrado na América do Sul, com cerca de 12.500 a 13.000 anos, e foi batizado com o nome de Luzia, em homenagem ao fóssil mais antigo já encontrado no mundo, que fica na África, a Lucy. Em 2018, o fóssil foi queimado e quase destruído no incêndio do Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Isso demonstra que o nosso país não se preocupa em preservar a sua história. Olha a figura de Lucy. Primeiro, dentro das cavernas, na região de Lagoa Santa, o parque fica na cidade de Pedro Leopoldo, foi encontrado este fóssil. Como nós vimos na aula anterior do homem sambaqui, os estudiosos forenses cientistas reconstruíram o rosto da nossa ancestral mais antiga da América do Sul, até então encontrada, a Luzia. Temos também o Parque Nacional no nordeste do país, Parque Nacional Serra da Capivara, que fica na cidade de Raimundo Nonato, lá no Piauí. É um local de conservação arqueológica com uma grande riqueza de vestígios que se conservaram durante milênios. O Parque Nacional foi criado graças, em grande parte, ao trabalho da arqueóloga Niede Guidon, que hoje dirige a Fundação Museu do Homem Americano. E essa instituição ela é responsável pelo manejo do parque, pelo seu valor histórico e cultural. O parque foi declarado pela Unesco em 1991 Patrimônio Cultural da Humanidade. Aqui neste parque, nós vamos ver em seguida os registros de artes rupestres mais antigos, e nós temos uma singularidade no nosso país que nós vamos ver, que é uma imagem pintada em azul, de um veado pintado em azul. Então, do nordeste do Brasil, chegando no sudeste, em Minas Gerais, nós temos uma história milenar e riquíssima dos nossos antepassados. E neste parque, no Piauí,
contém os mais antigos exemplares de arte rupestre do continente e a maior quantidade de pinturas rupestres do mundo. Estudos científicos confirmam que a Serra da Capivara foi densamente povoada em períodos pré-históricos. Os artefatos encontrados apresentam vestígios do homem que podem ter cerca de 50 mil anos. Os mais antigos registros da América. O ocre vermelho utilizado para desenhar nas rochas foi encontrado em camadas com datações de entre 17 a 25 mil anos. E recentes perícias têm produzido mais evidências para a ocupação humana que se estende por mais de 20 mil anos. Argumento apoiado por datações de carbono 14 e luminescência estimulada opticamente. Então, ou seja, um conjunto de tecnologias para explicar um período histórico. E isso é uma contribuição de ciência que ajuda a arqueologia, os historiadores, a revelar ao mundo a nossa identidade. As figuras coloridas representam cenas de dança, parto, caça, entre outras. Há também tesouros como pedaços de cerâmicas mais antigos das Américas. Pinturas azuis como imagens de veados são as primeiras descobertas desse tipo no mundo, como eu havia falado anteriormente. É a única até então encontrada no mundo arte rupestre utilizando essa tonalidade azul. A outra tonalidade de ocre, que é uma cor avermelhada, essa tonalidade é encontrada no mundo inteiro. Então, essas representações nas artes rupestres mostram as cenas cotidianas dessa sociedade primitiva, que são as danças, a caça e a coleta de frutos, além das representações de animais, como este veado em azul. Após este passeio pelas terras brasileiras, chegamos finalmente à região do Vale do Rio Doce, a nossa região. Quem habitou primeiramente essas terras, e se somos descendentes destes povos guerreiros, nós vamos conhecer e desvendar este mistério agora. Os primeiros habitantes são os botocudos da região leste de Minas Gerais. Foi uma denominação genérica dada pelos colonizadores portugueses, que foram os primeiros homens brancos a descobrir, ou seja, a colonizar essas terras, né? Os primeiros habitantes europeus a colonizarem essas nossas terras, a nossa região. E eles colonizaram diferentes grupos indígenas pertencentes ao tronco Macro-G, que é um grupo não tupi, e que são de diversas filiações linguísticas e de regiões geográficas, cujos indivíduos, em sua maioria, usavam os botox labiais e auriculares, também chamados de aimorés, ao qual uma cidade próxima de nós recebe esse nome em homenagem aos seus primeiros habitantes. Então foram denominados de botocudos por causa desses instrumentos que eles utilizavam, e hoje ainda alguns indígenas, algumas tribos utilizam esses botox, tanto na orelha quanto nos lábios. Eles eram numerosos na época das primeiras incursões do homem branco e distribuíam-se pelo sul da Bahia até a região do Vale do Rio Doce, incluindo o norte do Espírito Santo até aqui, né, a região leste de Minas. Os remanescentes dessa tribo, dos botocudos, são os Krenaques. Hoje restam na nossa região cerca de 350 índios. Atualmente, só as mulheres acima de 40 anos são bilíngues, mas há um esforço contínuo para que homens, jovens e crianças que são falantes somente da língua portuguesa se tornem falantes também da língua borum. O fato de um dos grupos ser liderado por uma mulher é perfeitamente coerente com a tradição botocudo, no que se refere ao fato de que as mulheres
deterem o poder de decisão sobre as grandes questões internas. Em representatividade externa, é a função do cacique, que tem a voz ativa. Os indígenas, e principalmente os Krenaks, eles têm uma preocupação muito grande com a natureza. Então é um desafio vivido por essas tribos, né? E por todos os indígenas. E não foge da nossa região, onde nós temos as florestas devastadas, a floresta atlântica praticamente perdida, e também o desastre que aconteceu, que atingiu o nosso Rio Doce. Então, isso é um espaço muito pequeno, onde eles habitam, cerca de 4.000 hectares, e que ainda inviabiliza a exploração econômica. E também é uma luta muito grande quanto ao fato deles quererem proteger o meio ambiente e também de lutarem constantemente contra o preconceito e o racismo dos homens considerados brancos para com os indígenas. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal no YouTube e também acesse nossas redes sociais SMED-GV. Abraço a todos e até a próxima aula.